Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas do oitavo período de Direito FEP, dando continuidade aqui às nossas aulas gravadas, nossas aulas remotas, né? E falando sobre prisão em flagrante, né? Então, nós estamos conversando sobre prisão em flagrante, beleza? Tranquilo? Meus amigos, antes da gente efetivamente continuar a nossa matéria, eu queria dizer o seguinte: hoje, o nosso encontro, né? Hoje, dia 1º do 4, o nosso encontro, quarta-feira, será por meio do aplicativo Zoom, tá? Então, a nossa aula, que é às 9 horas da noite, às 21 horas, eu vou encaminhar o link de acesso para a Fernanda, para a representante, para que vocês possam acessar o aplicativo Zoom, para que a gente possa fazer uma teleconferência para sanar as dúvidas, tá joia? Beleza? Então hoje, 9 horas da noite, 21 horas, eu vou utilizar o aplicativo Zoom para poder sanar as dúvidas, tá? Espero todos vocês lá, beleza? Galera, é o seguinte, em relação a esse novo aplicativo que padronizou, né, o Microsoft Teams, o que eu tenho para dizer é o seguinte: a obrigatoriedade da utilização desse aplicativo, ela começa a partir de segunda-feira, tá? Então, a partir de segunda-feira, eu vou utilizar esse novo aplicativo, já que ele é obrigatório, tudo bem? E quem tiver alguma dúvida relacionada à utilização desse novo aplicativo, basta ligar lá no LTI na FEP e pedir para falar com o Adriano ou qualquer uma das pessoas lá que podem, que vocês podem buscar auxílio e aí resolver qualquer eventual problema. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Estamos combinados? Joia? Bom, vamos lá então, ó. Nós estamos estudando a prisão em flagrante, certo? Prisão em flagrante prevista lá no artigo 301 do Código de Processo Penal. Tudo bem? Beleza? Bom, galera, o que a gente já viu sobre prisão em flagrante? Nós já vimos o conceito de prisão em flagrante, certo? Vimos o conceito de prisão em flagrante e vimos também as espécies de prisão em flagrante, né? Vamos relembrar, antes da gente dar continuidade, né? Vamos relembrar das espécies de prisão em flagrante? Vamos lá. Primeira delas, flagrante obrigatório ou coercitivo, né? É aquele previsto lá no artigo 301 do Código de Processo Penal, né? Nele, a autoridade a autoridade policial e seus agentes são obrigados a efetuar a prisão de quem quer que seja, né? Que tenha sido encontrado em situação de flagrância, tudo bem? É o flagrante obrigatório, certo? Destinado à autoridade policial e seus agentes, tudo bem? Tranquilo? Próxima espécie, também já vista, flagrante facultativo, também prevista lá no caput do artigo 301, né? Ou seja, é o flagrante efetuado por qualquer pessoa do povo, né? Ou seja, qualquer um do povo tem a faculdade de efetuar a prisão de quem quer que seja, que esteja for encontrado em situação de flagrância, tudo bem? Lembrando sempre que, caso isso ocorra, o cidadão estará amparado pela excludente de ilicitude, um exercício regular de direito. Beleza? Tranquilo? Joia. Próxima espécie. Flagrante próprio, né? Perfeito, real ou verdadeiro. Vários nomes aí para uma mesma espécie de prisão em flagrante. Próprio, perfeito, real ou verdadeiro, né? É o flagrante previsto lá no artigo 302 do Código de Processo Penal, que o inciso 1 e o inciso 2, né? Que diz assim: é aquele que está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la, beleza? Está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la, ou seja, significa aquela pessoa que iniciou os atos de execução ou finalizou os atos de execução, né? Eu tenho o início dos atos de execução na expressão está cometendo a infração e tenho o término dos atos de execução na expressão acaba de cometê-la. Tudo bem? Beleza? Flagrante próprio, beleza? Artigo 302, inciso 1 e 2, tá? Tranquilo? Também já vimos. Próximo, flagrante impróprio, imperfeito ou quase flagrante, né?
flagrante próprio, impróprio, imperfeito ou quase flagrante, né? Beleza? Tranquilo? Qual que é essa espécie de flagrante, meus amigos? É a espécie contida lá no inciso 3º do artigo 302, tá? Inciso 3 do artigo 302, tudo bem? Que diz assim: considera em flagrante delito quem é perseguido logo após pela autoridade policial, flagrante impróprio. Lembrando sempre que nessa modalidade de prisão em flagrante nós temos 3 requisitos, né? Que nós já vimos: um requisito circunstancial, um requisito de atividade e um requisito de tempo, né? O temporal, o logo após. Beleza? Tranquilo? Joia. Próximo, tudo isso a gente já viu, tudo bem? Próximo, flagrante presumido, né? Flagrante presumido, né? O flagrante presumido é o flagrante previsto lá no artigo 302, inciso 4, tá? Inciso 4 do artigo 302, que diz: considera em flagrante delito quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas e objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Tudo bem? Tranquilo? Lembrando sempre que, muito embora as expressões contidas no flagrante próprio seja logo após e no flagrante presumido seja logo depois, a doutrina majoritária é no sentido de que não existe diferença. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? A diferença entre flagrante impróprio do presumido é que no impróprio há uma perseguição, né? E no flagrante presumido há um encontro casual. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Também já vimos. Próximo, flagrante preparado, provocado, crime de ensaio ou delito putativo por obra do agente provocador. Galera, essa situação é a situação em que eu provoco o agente a cometer, a entrar em uma situação de flagrância. Lembrem-se sempre do exemplo trazido pela doutrina, né? Qual é o exemplo? Do agente policial que se disfarça de usuário para prender o traficante em flagrante delito, né? Neste caso, eu tenho, conforme o STF, eu tenho o crime impróprio, né? Por ineficácia absoluta do meio, tudo bem? Ineficácia absoluta do meio. Súmula 145 do STF, tudo bem? Súmula 145 do STF, tá? Então, o flagrante provocado, né? O crime de ensaio, flagrante preparado, provocado, ele é considerado pelo STF, conforme a súmula 145, como um crime impossível. Tudo bem? Também já vimos, beleza? Joia? Próxima, flagrante esperado. Galera, flagrante esperado é aquela situação em que os policiais militares, eles tomam conhecimento, os policiais militares, autoridades policiais, né? Eles tomam conhecimento da ocorrência, da futura ocorrência de um delito e se preparam para efetuar a prisão em flagrante, né? Eu lembro que eu dei o exemplo até do assalto a uma agência bancária, né? Imagina a situação em que os policiais tomam conhecimento que ocorrerá um assalto na agência bancária X, por exemplo. Eles se preparam, esperam que o agente inicie os atos executórios do assalto e prendam eles em flagrante, tá? Flagrante esperado. Tudo bem? Beleza? Joia? Bom, próximo, flagrante prorrogado, né? Flagrante prorrogado, retardado, diferido ou ação controlada. Galera, essa espécie de flagrante é aquela espécie em que o agente policial, ele se infiltra, né, em uma organização criminosa, em um território em que há ocorrência de crime e, muito embora ele perceba, ele presencie situações de flagrância, ele não efetua no primeiro momento. Por quê? Porque ele quer desmantelar a organização criminosa, né? Essa ação controlada, ela é possível, mas ela é possível em determinados crimes, como os crimes de lavagem de capitais, como os crimes de organização criminosa, tudo bem? Beleza? Tranquilo? Joia? Também já vimos, tá? Beleza, galera? Tranquilo? Bom, olha só, última espécie de flagrante, né? A última espécie de flagrante que eu acho que eu ainda não falei, tá?
Se eu não falei, eu falo agora. Se já falei, eu vou repetir, tá? Flagrante forjado, fabricado ou urdido. Flagrante forjado, fabricado ou urdido, tá? Beleza? Última espécie aí de prisão em flagrante. Meus amigos, minhas amigas, qual é essa espécie de flagrante? Como que funciona? Vejam, flagrante forjado. O próprio nome nos diz qual é essa espécie de flagrante, né? É a situação em que o policial militar, ele cria uma situação de flagrância, né? Vejam, imagine um policial militar abordando uma pessoa e colocando droga dentro do carro dessa pessoa para poder efetuar a prisão em flagrante. Vejam, essa espécie de flagrante não é admitida pelo nosso Código de Processo Penal, tudo bem? O flagrante forjado, então, é a situação em que o agente ele cria uma situação de flagrância, tudo bem? Ou seja, ele coloca o objeto, a materialidade do crime, ele cria a materialidade do crime e associa essa materialidade, né, de maneira proposital à autoria do agente. Tranquilo? Beleza? Então, meus amigos, olha só, eu queria que vocês fizessem agora uma observação aí, né, e colocassem o seguinte: